E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Matheus Henrique, jogador que surgiu na base do Grêmio e tudo mais, onde assim, ele joga hoje lá no futebol europeu, e alguns de vocês me perguntaram se ele poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro, tá? Até fiquei surpreso, pensei, mas o nome dele está sendo especulado aqui no Cruzeiro. No caso, meu amigo aqui do canal Cruzeiro Nostalgia fez um vídeo falando sobre ele, e alguns de vocês me perguntaram se ele poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro ou não. Só lembrando que não tem nada, tá, do Cruzeiro conversando com o jogador, porém, realmente, eu concordo que o Matheus Henrique, quem sabe para a próxima temporada, ou daqui uns 2, 3 anos, que o contrato dele com o Sassuolo da Itália vai até dezembro de 2025, então não pensaria no jogador tão cedo por agora. Porém, analisando o nome, eu acho ele muito interessante, 24 anos de idade, jogou muito bem no Grêmio de 2018 até 2021, quando foi negociado com o Sassuolo da Itália. O Grêmio recebendo ali, de acordo com a rádio GHZ aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu estou passando um tempo aqui em Porto Alegre, confirmaram que a venda lá naquela época, em agosto do ano passado, seria um valor bem alto, tá? De 12 milhões de euros. Naquela época seria 74 milhões de reais. Hoje, como o câmbio caiu um pouco, esse valor ali ficaria próximo dos 60 milhões, mas assim, algo próximo de 74 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus por metas alcançadas. Então, realmente, assim, seria um valor gigantesco, então é inimaginável o Cruzeiro tentar o jogador, nem que seja por empréstimo ou algo nesse sentido. Se ele não tivesse ido bem nessa primeira temporada no futebol europeu, aí sim eu poderia dizer para vocês, né? Quem sabe um empréstimo no próximo ano ou algo nesse sentido, mas completamente descartado porque na última temporada ele fez 26 partidas, um meia que atua um pouco mais defensivo, tá? 26 jogos pela equipe do Sassuolo, uma assistência, e nessa temporada que acabou de começar, ele já fez um jogo até aqui pelo Sassuolo na primeira divisão. Acho um bom nome, acho ele a cara do Paulo Pezzolano, tá? Um jogador que gosta de ter a posse de bola, é um jogador que eu vejo com muito potencial, até já foi convocado para a seleção brasileira. Me lembra muito o Arthur que surgiu no próprio Grêmio, jogou no Barcelona, Juventus, enfim, me lembra bastante o jogador aí também, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do atleta. Porém, igual eu falei para vocês, por conta dele ter saído com um valor gigantesco, eu só vejo que poderia ser viável o Cruzeiro ou algum outro time do futebol brasileiro querer a volta do atleta lá no final do contrato dele, que é até o final de 2025. Lembrando que também algumas outras equipes da França, quando ele chegou lá na Itália, ele começou como reserva, algumas equipes como por exemplo o Rennes lá da França, demonstrou interesse por empréstimo e o Sassuolo não teve interesse de emprestar o jogador. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Ele que assim, eu vinha falando para vocês que poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro, inclusive na semana passada vários torcedores também concordando, né? Teve até campanha no Twitter para o Cruzeiro contratar o jogador, que assim, de acordo com o Globoesporte.com, está indo para o Real Valladolid, lá da Espanha, time que pertence ao Ronaldo, tá? Então assim, meio que ficou próximo o Cruzeiro ter um acerto com ele, porque o Ronaldo já tinha possivelmente no scout dele um interesse no Matheus Vital, mas ele acha que pode ser melhor indo para o Real Valladolid, até porque a equipe tem uma condição financeira muito melhor, por conta de já ter voltado à primeira divisão da La Liga em 2022-2023. Um jogador que foi contratado pelo Corinthians e tinha contrato até dezembro de 2023, a equipe da Espanha vai dar um pequeno percentual para o Corinthians e pagar uma compensação financeira bem abaixo também dos 6 milhões e 800 mil reais que o Corinthians pagou por 85% dos seus direitos econômicos lá em 2018 junto ao Vasco. Pelo Corinthians ele jogou bastante jogos, 187 partidas, 14 gols e outras 12 assistências na temporada passada. Estava lá no Olympiacos da Grécia, onde jogou 40 partidas por lá, no caso no futebol europeu. Ele que teve 3 gols também e uma assistência. Enfim, um jogador que eu acho que poderia agregar esse time do Cruzeiro, é bem jovem também, tem seus 24 anos de idade, parece muito com os jogadores de contratação da SAF, né? Um jogador mais jovem ali, com potencial de revenda, já teve boas passagens na seleção brasileira, pelo Vasco também, pelo Corinthians e lá no futebol da Grécia no último ano. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Matheus Vital poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro? Você acha que não? Enfim, esse interesse aí do Ronaldo na contratação do Matheus Vital. Uma pena não ter sido algo parecido igual o Marquinhos Cipriano, que de acordo com o Nicola, o Marquinhos Cipriano fica aqui no Cruzeiro até julho do ano que vem. E quando acabar o contrato dele com o Shakhtar, ele já vai assinar um pré-contrato para defender a equipe do Ronaldo lá na Espanha. E, enfim, quero saber a sua opinião, se você acha que o Matheus Vital poderia agregar a esse time do Cruzeiro.
E o último assunto desse vídeo é a respeito do Bosquilha, meio-campista que foi especulado aqui na Raposa antes do Cruzeiro anunciar, né, a contratação do Chay, e era uma das alternativas para o Cruzeiro nessa posição em busca, né, de um camisa 10. Essa informação que foi divulgada pela primeira vez lá no dia 25 de junho, né, então tem um tempinho aí, de julho, então um tempinho interessante aí, e o Cruzeiro tinha interesse na contratação do atleta para a sequência da temporada. Porém, de acordo com o Globoesporte.com, ele tem conversas avançadas para defender o Curitiba com empréstimo do Internacional até o final do ano. O Curitiba pagando todo o seu salário, que é algo próximo dos 200 mil por mês a 250, de acordo com algumas informações que tivemos quando o Cruzeiro estava interessado na sua contratação, né? Ele que tem aí, no caso, 26 anos de idade, enfim, o atleta que o Curitiba aí pagando esse valor e o Internacional com outro, tá? O valor dele total é de 400 mil por mês, e naquela época até o Internacional falou que não abriria mão do jogador para pagar, né, um valor a mais, mas pelo visto não foi isso que aconteceu, até porque o Curitiba não teria condições de pagar 400 mil por mês para um jogador. Seria emprestado até o final da Série A, e é quando também acaba o contrato dele com a equipe do Internacional. Até fiquei surpreso do jogador. Tudo bem, né, que o Curitiba está na primeira divisão, mas na minha opinião poderia ser uma boa para ele também vir para o Cruzeiro, que já está com um passo na Série A, jogando ali uma Série B, que é um torneio um pouco mais fácil, né, em comparação com a primeira divisão, e ele conseguir bons números, bom entrosamento com a equipe, e para o ano que vem já estando no Cruzeiro, na Série A, com o Ronaldo. Mas enfim, não sabemos os bastidores também, né, desse negócio, mas o jogador e o seu empresário fez jogo duro mesmo para assinar aqui com o Cruzeiro. Nesse ano pelo Internacional, 12 partidas, 3 assistências. Ano passado jogou 20 jogos, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. O melhor ano dele foi em 2020 pelo Inter, com 5 gols, 2 assistências em 29 jogos. Já teve passagens também na base do São Paulo, Mônaco da França e também no Nantes, lá da França também. O último ano dele, 2018 e 2019, no futebol francês, com 32 partidas, 5 gols e 4 assistências. E você acha que o Bosquilha poderia ser uma boa alternativa depois da chegada do Chay? Você acha que o Cruzeiro precisa de mais um jogador nessa função? Eu acho que não, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O último assunto desse vídeo é a respeito do Felipe Vizeu, e que história é essa de que ele pode defender o Cruzeiro? Enfim, essa notícia quem trouxe foi o Nicola já na noite dessa última quinta-feira, no seu vídeo, né, na parte da tarde, onde ele falou que o Cruzeiro procurou a situação do Felipe Vizeu, que está também no futebol do Japão, assim como o Lincoln, né, também estava, e assim, ele deu algumas atualizações sobre esse caso. O Cruzeiro que procurou para saber as condições do negócio, e se fosse depender do Felipe Vizeu, ele já estaria aqui no Cruzeiro, por conta de ter gostado, né, do projeto de defender a Raposa, do projeto do Ronaldo de clube empresa e tudo mais. Então, uma notícia interessante, até mesmo com que condiz, né, o que o Rafael Cabral disse recentemente em uma entrevista aí ao Samuel Venâncio, que vários jogadores querem defender o Cruzeiro justamente por ver um potencial muito grande, um potencial assim de crescimento a longo prazo, ainda mais porque o clube está se reestruturando e tem essa expectativa e grande trabalho para voltar, né, ser um dos clubes protagonistas no futebol brasileiro. O Felipe Vizeu, que realmente não tem excelentes números nos últimos anos que ele estava jogando no Japão, é um atacante que, apesar de ser muito tempo, né, nós já ouvimos falar do nome dele, ele é bem novo ainda, tem 25 anos de idade, surgiu muito bem no Flamengo, inclusive em 2017 foi o melhor ano dele, com 38 partidas, 9 gols. Em 2018 foi vendido para a Udinese lá da Itália, por um valor ali próximo dos 22 milhões de reais. Na ocasião, pela Udinese foram apenas 5 partidas e foi emprestado muitas vezes, né? Ele foi emprestado para o Grêmio em 2019, 5 gols em 26 jogos, jogou também na Rússia, no Ceará ele ficou no final de 2020 até o final do estadual de 2021, jogou por lá 34 partidas com apenas 5 gols e uma assistência, e hoje defende o Yokohama FC do Japão, onde nessa atual temporada 10 jogos, 2 gols, 2 assistências, e no ano passado também emprestado 13 partidas e 2 gols marcados. Lembrando que o empréstimo dele vai até o final dessa temporada com a equipe do Japão, mas não seria difícil, por exemplo, tentar uma rescisão, né, desse seu empréstimo e ser emprestado ao Cruzeiro, porque o vínculo dele com a Udinese da Itália, onde ele foi comprado em 2018, vai até junho de 2023. Tem mais um ano de contrato com a equipe lá da Itália. Não acho que eles também fariam grandes esforços para liberar, né, o jogador, possivelmente o Cruzeiro pagando uma pequena compensação financeira e mantendo um percentual de uma venda futura, igual foi o Wesley Gasolina, que chegou da Juventus. Eu acho que sairia sim esse negócio. A grande questão é o seguinte: depois de ter contratado o Lincoln, já tendo o Edu, será que tem espaço aí para o Felipe Vizeu no Cruzeiro? Na minha opinião, não, tá? O Cruzeiro não acho que vai fazer essa contratação, porque não faz o menor sentido ter o Edu, o Lincoln, o Felipe Vizeu
foi uma posição que não é o Cruzeiro jogando com 2 atacantes lá na frente, né? Não acho que o Paulo Pezzolano vai fazer isso, e mesmo se fosse, o Cruzeiro já tem outras opções, por exemplo, o Rafa Silva, o Luvanor, o Rodolfo, o Bruno Rodrigues. Mesmo se o Cruzeiro não for jogar com pontas, você pode ver que dá para jogar com esses jogadores meio que centrais lá na frente, né? Então, não vejo a necessidade de mais uma contratação. Quem sabe pro ano que vem o Edu ou o Lincoln não conseguindo ali dar uma sequência boa nessa reta final na Série B, aí um acaba saindo, o Rafa Silva, o Luvanor, alguns deixam ali o Cruzeiro, aí sim eu vejo que poderia ser uma boa opção. Eu acho que é um jogador que tem potencial de conseguir essa volta, né, por cima da sua carreira. Tá tendo um desempenho interessante lá no Japão, números bem razoáveis, mas comparado com o que foi o que ele surgiu lá na base do Flamengo, na seleção brasileira 2014, 2015, nem de perto, né? Parece ali aquele jogador atacante, canhoto. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do Felipe Vizeu e se você aceitaria, né, o jogador aqui no Cruzeiro. O assunto desse vídeo é mais um jogador chegando aí pro elenco do Paulo Pezzolano, que é no caso do Wesley Gasolina, 22 anos de idade, jogador que chega aí no caso, uma rescisão de contrato com a Juventus para o Cruzeiro. Nesse primeiro momento ele deve assinar contrato até dezembro de 2024 e o Cruzeiro vai passar um percentual de 25% para a Juventus, 50% fica para a Raposa e a Juventus vai receber uma pequena compensação financeira por essa liberação, né, ao Cruzeiro. Não sabemos os valores dessa pequena compensação financeira e nem também quando que vai ser, né, se o Cruzeiro vai ter que pagar agora, se vai ser em parcelas a partir do ano que vem. Não temos informações nesse primeiro momento, mas o jogador já desembarcou em Belo Horizonte nessa quinta-feira, então notícia muito boa. Ele não vai estar à disposição para o duelo contra a Tombense no sábado, porque nem se ele tivesse em plenas condições físicas, o que claramente não está, né, porque terminou a temporada europeia, ele estava de férias, então vai demorar pelo menos uma semana para ele pegar o ritmo, e além disso, para chegar o certificado de transferência internacional, a Juventus vai ter que emitir esse certificado para a FIFA e o Cruzeiro registrar ele no BID da CBF. Quem sabe ali ele não tenha condições de enfrentar a Chapecoense no próximo final de semana em Brasília, porque tem um jogo contra o Londrina na terça-feira, mas fora de casa. Não acho que em 4 dias na Toca da Raposa já dá para ele fazer a estreia, né? Não sei se ele está com todo esse preparo físico, até porque, igual eu falei para vocês, ele está voltando, né, das suas férias. Um jogador que eu achei também um baita nome, muito, muito bom mesmo, gostei demais da contratação por ser de graça, né? O Cruzeiro vai ter que pagar uma compensação financeira, mas vai ser um valor que eu tenho certeza muito abaixo do que seria contratar um jogador com potencial do Wesley, porque se fosse um jogador que, por exemplo, eu acho que ele tem até mais moral do que por exemplo, o Lincoln, que vem aqui pro Cruzeiro, porque ele já jogou bem a última temporada, surgiu muito bem também na base do Flamengo, e ele estava jogando com muita frequência pelo Sion da Suíça, onde jogou junto com o Marquinhos Cipriano na última temporada, emprestado pela Juventus, na equipe lá da Suíça, 26 partidas, 3 gols marcados e uma assistência. O Sion da Suíça propôs assim uma especulação de que poderia comprar o atleta, que acabou